Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos nossa aula de arte. Estamos na semana 8, dia 6 de abril. Nós vamos continuar falando sobre música. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do livro, do caderno de desenho e o estojo de vocês, lápis, borracha, lápis de cor, o material que vocês utilizam. Nós vamos falar um pouco sobre batucada. Na semana passada, nós vimos no livro o que era o conceito de batucada. Vamos então relembrar. A batucada é a música praticada em nosso país, tocada em grupo, com ritmo vivo e vários tambores, entre outros instrumentos musicais. Então, a batucada ela tem influência africana e é característico do nosso país. Aqui fala para nós que na batucada utiliza instrumentos musicais. Vamos relembrar um pouco o que são esses instrumentos musicais? Nós temos dois tipos de instrumentos musicais. Eles podem ser os instrumentos convencionais, que pode ser o violão, uma bateria, um tambor, ou seja, eles foram criados com a finalidade de produzir música. Eles foram criados, foram inventados, pensados com o objetivo de ser um instrumento musical. Essa é a finalidade deles. Mas nós temos também os instrumentos não convencionais. O que será que é isso? No caso dos instrumentos não convencionais, são objetos que podemos utilizar que não são instrumentos musicais. Eles têm outra finalidade, mas eles podem ser reaproveitados e podem produzir som, como, por exemplo, uma panela, uma frigideira, um copo, uma colher. E conforme a diferença do material, o som produzido vai ser diferente. Então, nós temos esses dois tipos de instrumentos, os convencionais e os não convencionais. Agora, eu quero que vocês façam um registro aí no caderno de vocês sobre isso que nós vimos. Se precisar, pode parar o vídeo, fazer a atividade, depois vocês continuam. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, vai dividir a folha ao meio. De um lado, você vai escrever instrumentos convencionais e do outro, instrumentos não convencionais. Aqui, nós vamos fazer um registro do que nós vimos para que depois vocês tenham um material de consulta e possam relembrar o que nós já vimos em nossa aula. Eu vou colocar aqui uma explicaçãozinha para vocês, vocês podem colocar aí no caderno de vocês também. Então, vamos lá. Os instrumentos convencionais foram feitos com a finalidade de ser instrumento musical. Então, agora, escreve esse trechinho aí no caderno para vocês não esquecerem o que é o instrumento convencional. Depois que vocês escreveram, você tem ainda um espaço aí que você vai utilizar para fazer o desenho de um instrumento musical. Então, lembra que o instrumento musical são aqueles conhecidos, eles foram feitos com essa finalidade. Aí você faz um desenho de um instrumento. Então, vamos lá, relembrando, recapitulando o que você tem que fazer. Você vai escrever instrumentos convencionais, escrever essa descrição, essa pequena descrição que eu coloquei para vocês. Foram feitos com a finalidade de ser instrumento musical. Depois que você escreveu isso, você vai fazer o seu desenho de um instrumento musical. Agora, a gente vai ali para o outro lado da folha. Vocês dividiram ela no meio? Vamos ali, então, para os instrumentos não convencionais. Os instrumentos não convencionais, eles foram
construídos a partir do reaproveitamento de outros materiais. Depois que vocês escreverem esse pequeno lembrete, vocês vão desenhar um objeto que possa ser transformado em instrumento não convencional. Pode ser alguma coisa que você tem aí na sua casa. Lembra que eu dei alguns exemplos? Você pode utilizar outros exemplos, fazer o desenho de outro objeto que você conheça e que produza som. Então, essa daqui é a primeira etapa da nossa atividade. Vai fazer esse registro no caderno, o que são instrumentos convencionais e instrumentos não convencionais. Se precisar parar o vídeo, para um pouquinho, faz a sua atividade e depois continua. Agora, nós vamos utilizar o nosso livro. Vocês vão pegar o livro e abrir lá na página 90. A gente vai continuar a falar sobre a batucada. Então, nós temos ali na página 90, somos diversos sons. Vocês sabiam que os instrumentos musicais, eles são muito antigos? Tem registros de muitos anos antes de Cristo, que é de onde considera o nosso calendário, que já tinha nas cavernas desenho de flauta, por exemplo. São feitos vários estudos, mas um consenso que tem é que as civilizações antigas tentavam fazer instrumentos para imitar sons de pássaros, sons da natureza, e com isso foram aprimorando os instrumentos e surgiram os instrumentos que conhecemos hoje. Aqui na página 90, nós vamos ter os instrumentos da batucada. Na letra da música Chiclete com Banana, também são citados vários instrumentos musicais brasileiros. Vamos conhecer melhor alguns desses instrumentos? Então, aqui nós temos o tamborim. É um instrumento musical de percussão, típico da música brasileira, de som agudo, tocado com baqueta sobre pele esticada. Hoje, há tamborins feitos também de plástico. O outro que nós temos aqui é o pandeiro. É um instrumento musical de percussão, de uso típico na música brasileira, tocado por uma das mãos sobre uma pele esticada com um aro de madeira, contendo platinelas. Também há pandeiros feitos de plástico. Aqui nós temos a zabumba. É um instrumento musical de percussão, um tipo de tambor de sonoridade mais grave, usado no Brasil, sobretudo na região Nordeste. Ali na página 91, nós temos o violão, que é um instrumento musical de cordas. Normalmente, ele tem 6 cordas, mas pode ter mais. Ele é de origem europeia, mas completamente integrado à música popular brasileira. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ali na página 90, são instrumentos de origem do Brasil. Eles são muito utilizados aqui. Nós conhecemos eles, nós utilizamos ele. O violão, apesar de não ter sido criado aqui, de ter outros registros e ser mais antigo do que a descoberta aqui, do que a chegada dos portugueses no Brasil, o violão já existia e ele foi incorporado à nossa música. Então, hoje é muito comum nós termos o uso do violão. Por exemplo, em igrejas, as pessoas utilizam muito o violão para fazer as músicas, para tocar na igreja. Música sertaneja, a música sertaneja, ela é uma música da nossa cultura e normalmente ela tem o uso do violão. Mas aqui do lado, a gente tem uma frigideira. Uma frigideira no meio de instrumentos?
Lembra que nós falamos do instrumento convencional e não convencional que eu pedi para vocês registrarem no caderno? Porque na batucada ela também pode ser utilizada. Então, a frigideira é um utensílio de cozinha. Sim, a mesma frigideira de fritar ovos e outros alimentos. Usado, porém, na música brasileira como instrumento musical de sonoridade seca, precisa e metálica. Então, ela pode também complementar o som. Na batucada, ela é utilizada. É um instrumento não convencional. A finalidade dela não é de produzir som, mas ela pode auxiliar, ela também pode ajudar na produção da música. Aqui no livro agora, nós temos duas atividades que vocês vão responder. Então, a atividade 1. Você conhecia todos esses instrumentos musicais? Quais você não conhecia? De qual deles você gosta mais? Por quê? Então, aqui tem uma pergunta pessoal. Está dizendo aqui, perguntando se vocês conheciam esse instrumento e qual vocês mais gostam. Então, vocês vão escrever aqui nessa linha se vocês conheciam e vão justificar o porquê que vocês gostam do instrumento. Vocês vão escolher um instrumento que gosta e escrever aqui o porquê. Na atividade 2, você se lembra de mais algum instrumento que poderia ser usado em uma batucada? Pesquise sobre isso e relacione alguns desses instrumentos aqui. Então, lembra que nós estávamos falando da batucada, que é um ritmo brasileiro? Agora, vocês vão pensar outros instrumentos que podem também ser usados na batucada. Se precisar, pode fazer pesquisa na internet, pode ouvir batucadas para que vocês tentem identificar os sons, os instrumentos, para vocês escreverem aqui. Então, essa é outra etapa da nossa atividade. Agora, vocês vão fazer o registro aqui no livro, na página 91. Então, vocês vão escrever a resposta dessas duas perguntas. Agora, nós vamos falar um pouquinho também sobre duração. Quando nós falamos dos instrumentos, tinham várias palavras técnicas que muitas vezes a gente não conhece. O som, ele tem algumas definições, tem ali algumas coisas para a gente estudar sobre o som, sobre música, e nós vamos falar um pouco sobre a duração na música. Um som pode ser longo ou curto. Então, aqui a gente tem um exemplo, a duração do som. O som longo, a gente tem uma linha comprida. Som curto, a gente representa por um desenho de uma linha curta. E é justamente isso, é o tempo que leva para ser emitido esse som. Então, ele pode ser longo ou ele pode ser curto. Vamos ver um exemplo? Que animal que é esse daqui? Como que é o som do cachorro? Au, au, au. Nós temos aí até escrito aí como se fosse uma fala aí do cachorrinho. Quando o cachorro ele vai emitir o som, ele pode emitir vários sons. A gente pode ver que se repete o au, au. Porém, ele não é longo, ele é um som curto que o cachorro pode emitir várias vezes. Já nesse outro animal, como que é o som desse animal? Tenta reproduzir aí para ver se ele é curto ou se ele é longo. Bé! Ele é como o do cachorro? Au, au,
Au. Bé. Quando você fizer os sons, coloca a mão na frente da sua boca ou na sua garganta e sente a diferença. O do cachorro você vai abrir e fechar a boca várias vezes. É um som curto. O som aqui do carneiro, ele é um som longo. É o mesmo som. Você não fecha a boca e começa de novo. Você emite ele de forma mais intensa. Ele é mais duradouro. Então, isso é a duração do som. Ele pode ser curto ou ele pode ser longo. Agora, nós vamos fazer o registro no nosso caderno. Então, pega de novo o caderno. Aqui, a gente vai registrar sobre a duração do som. Então, novamente, vocês vão dividir a folha no meio e vocês vão escrever sons longos e sons curtos, para que a gente possa registrar aqui um resuminho do que são sons longos e sons curtos. Então, faz o seu risco no meio, de um lado som longo e do outro som curto. E vou fazer uma pequena definição do que é cada som. Então, olha, lá nos sons longos, você pode escrever tempo de emissão das vibrações é maior. Depois que você escrever isso, faz o desenho de alguma coisa que tenha o som longo. Eu dei o exemplo de um animal. Você pode escolher outro animal. Tem mais animais aí que emitem sons longos ou alguma outra coisa. Pode escolher. Se precisar pesquisar, pode pesquisar e faz um desenho aqui. Do outro lado, nos sons curtos, você pode pôr essa definição. Tempo de emissão das vibrações é menor. Então, aqui nós temos a diferença do som longo e do som curto. Depois que você escreveu a sua definição, faz o desenho que represente um som longo e um som curto. Agora, vamos relembrar as etapas da nossa atividade de hoje. Primeiro, o registro sobre instrumentos convencionais e não convencionais. Segundo, responder a atividade da página 91 do livro. Terceiro, registro sobre sons longos e curtos. Depois que você fez as 3 etapas da atividade, tira a foto e anexa no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Uma boa atividade para vocês e até a nossa próxima aula!